Boa noite. Convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em 1 Coríntios 7, versículo 20. Obrigado. Primeira Coríntios 7, versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Senhor Deus, mais uma vez chegamos aqui para adorar o Senhor, agradecer o Teu santo nome, glorificá-lo como o Senhor é digno de ser glorificado, através das músicas, leituras e da pregação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor Espírito Santo nos ajude a entendermos a mensagem hoje à noite, que ela seja eficaz aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Como vocês perceberam com a última música que cantamos e durante a liturgia, somos chamados para servir. E devido ao feriado aí do dia 1º de maio, nós vamos fazer uma reflexão a respeito da questão do trabalho, do trabalho para o Senhor. No dia 1º de maio nós celebramos o dia do trabalho. E muitas vezes só pensamos no trabalho físico, do dia a dia. Nós nem pensamos na questão de trabalhar para o Senhor. E como cristãos, nós deveríamos refletir e lembrar no dia do trabalho, de que fomos chamados para servir, para trabalhar para o Senhor. No entanto, servir vai contra a nossa natureza pecaminosa, não é? Quando fala de servir, de servir as outras pessoas, é algo que vai contra a nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa prefere ser servida a servir. É muito melhor receber do que você ter que fazer alguma coisa. Então, é algo meio que contra aí a nossa natureza pecaminosa. E para piorar, vivemos em uma cultura que frequentemente mede o valor do trabalho com base em prestígio, visibilidade ou retorno financeiro. Essas coisas são o que as pessoas mais procuram hoje em dia. Mas o apóstolo Paulo ele nos convida a enxergar o trabalho com uma lente espiritual, não com a lente que o mundo nos mostra. Cada um deve permanecer na vocação em que foi chamado, pois é ali que Deus deseja ser glorificado. O pastor Charles Spurgeon, ele refletindo sobre esse texto, ele afirmou com sabedoria que não devemos buscar posições mais elevadas, mas sim tornar mais elevado o lugar onde já estamos, por meio de uma vida piedosa. E ele completa dizendo: algumas pessoas têm a tola noção de que a única forma pela qual podem viver para Deus é tornando-se ministros, missionários ou obreiros. Não é função, é fervor. Não é posição, é graça que nos possibilitará glorificar a Deus. Deus é glorificado ao servirmos a Ele em nossas próprias vocações. Com isso, vale a pena explicar a palavra ministério ou o termo ministério. O que é ministério? Porque alguns acham que é o que realmente mais importa. Mas o que é ministério? A Bíblia afirma que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, o ministério, ser um pastor, ser um missionário, ser um evangelista, trabalhar de alguma forma na obra eclesiástica. Se alguém deseja fazer isso, excelente obra deseja. O ministério pastoral, ou também aqueles que são chamados para servir como missionários,
nós dizemos que é um chamado especial. Todos nós fomos chamados por Deus para servir. Ele tem um chamado especial, assim, um chamado geral para todo mundo, mas tem chamados específicos. E o ministério pastoral, vamos dizer que é um chamado específico. E aqueles que são chamados devem servir com zelo e temor. Afinal de contas, devem velar pelas almas daquelas pessoas que Deus confia e tem que ter temor a Deus pelo trabalho que faz. No entanto, isso não significa que outros tipos de trabalho sejam inferiores. Que é isso a ideia que o Spurgeon está falando. A palavra ministério significa serviço. E todo cristão, ao exercer sua vocação com fidelidade, está ministrando. Não importa qual função que ele faça, ele está ministrando. Ou seja, servindo ao Senhor. O verdadeiro critério para o serviço cristão não é o título, não é a posição, mas a disposição do coração. Aquela disposição de glorificar a Deus em qualquer lugar com o que estiver fazendo. Esse é o critério, para o serviço cristão. Qualquer que seja o lugar ou o trabalho que Deus lhe deu, permaneça firme nele, a menos que tenha convicção plena de que o Senhor está o chamando para outra tarefa. Aí você tem essa certeza, você vai. Caso contrário, permaneça. Nós temos que abandonar aquela inquietação, ou às vezes inquietações, de tentar mudar, de sair, de fazer uma coisa diferente, e ter um espírito de contentamento em Deus. Se é isso que Deus quer que façamos, devemos estar contentes e vamos continuar servindo e ministrando a Ele com o que Ele nos permitiu. Lá em Marcos 13, versículo 34, nós lemos o seguinte: é como um homem que ao sair de viagem deixa sua casa sob os cuidados dos servos, atribuindo a cada um sua responsabilidade, e ordena ao porteiro que vigie. O trabalho não foi uma consequência do pecado, porque alguns acham que tinha o paraíso, Adão e Eva, estava tudo muito bom, e de repente veio o pecado, aí tiveram que começar a trabalhar, então vem o pecado como algo que é fruto da maldição, que é por causa do pecado que nós temos que trabalhar. Mas isso não é verdade. Vocês podem imaginar muito bem que o mundo, se eles não tivessem pecado, teria muitas coisas para se fazer. As pessoas precisam alimentar, alguém tem que plantar, alguém tem que colher, então teria muito trabalho. Claro que sem os problemas que nós temos hoje, mas trabalho existia antes, do pecado. Então não é consequência do pecado o trabalho, trabalhar não é uma maldição. Então, depois do pecado, a morte entrou no mundo e o trabalho se tornou árduo. Aí é diferente. A maldição é nesse sentido, de se tornar algo árduo. Às vezes a pessoa não fica contente e fica querendo mudar e fazer de um lado para o outro, e é incômodo. E não importa a posição, não importa o salário, não importa o que a pessoa faça, é árduo. Ela vai sentir as consequências do fato de ter que trabalhar. Às vezes tem alguns que trabalham no ar-condicionado e sofrem mais do que aquele que trabalha no sol, porque aquele que trabalha lá no sol, chegou em casa, ali deita, cabeça tranquila, não tem nenhuma coisa para pensar e se preocupar. O árduo foi enquanto ele estava lá, o outro é a pressão que ele sente durante e depois, então sempre é árduo. Então esse versículo, ele apresenta 4 princípios que podem transformar o trabalho em um ministério agradável. Essa é a ideia. Não importa o trabalho que você está fazendo, que seja um ministério agradável ao Senhor. Então aqueles que têm um chamado
né, para trabalhar na obra, né, o trabalho eclesiástico, tem que estar fazendo um trabalho agradável ao Senhor. Aqueles que são chamados para outros tipos de trabalho também tem que ministrar de forma agradável para o Senhor. E então nós vamos ver esses princípios, né, e ver que isso é uma fonte de alegria para o coração quando entendemos a nossa existência nesse mundo e por que estamos aqui e o que nós devemos estar ministrando e como. Então, o primeiro princípio é: aceite seus dons e seu trabalho. No momento que você se converte, Deus te dá um dom ou dons. Você tem que aceitar esses dons e usá-los, né? E aceite aquele local de trabalho que o Senhor lhe deu. Lá em João 4:34 diz: a minha comida, Jesus falando, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio para realizar a obra do Senhor, ser obediente e fazer aquilo que ele queria. Ele estava simplesmente agradando ao Senhor com o que ele fazia. Pessoas maduras reconhecem quem são, suas habilidades e também suas limitações, e realizam com dedicação a tarefa que Deus lhes confiou. O Senhor, em sua sabedoria, nos prepara para obras que deseja realizar por meio de nós. Quando há sintonia entre o trabalho e o trabalhador, o trabalho nutre a alma, ele não castiga. É muito pelo contrário, apesar de ser difícil e árduo, mas quando ele é feito com um propósito, ele vai nutrir a alma. O trabalho é um presente de Deus. E o cristão não compete com outros cristãos. Não tem uma competição para ver quem que trabalha melhor, quem que vai ser mais sucedido. Mas o cristão busca dar o melhor de si para glorificar a Deus. Não é para ser melhor que aquele ou aquele outro. É para glorificar a Deus. Então não tem competição, porque tudo que fazemos é para glorificar a Deus. Então, além de aceitar o trabalho que Deus nos confiou, precisamos também aprender a servi-lo com fidelidade. Esse é o segundo princípio: sirva ao Senhor com fidelidade. 1 Samuel 16, 7, a parte C diz: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então sirva ao Senhor com fidelidade. Ele conhece o teu coração, Ele sabe exatamente o que você deseja e o que você está fazendo. Não importa as aparências, não importa o que as pessoas estão vendo. Sirva com fidelidade, porque Ele conhece o coração. E Paulo ensinou tanto a servos quanto a senhores que todos têm um único Senhor no céu: Jesus. Não importa que posição que você esteja, de chefe, de patrão ou de empregado, o Senhor é o mesmo, é Jesus Cristo. Servimos ao mesmo Senhor. Então ele diz lá em Efésios 6: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. E aqui ele está falando a escravos, pessoas que não tinham direito, que não recebia, que não tinha todas aquelas coisas que nós temos hoje, né, com relação aos direitos trabalhistas. Não tinha direito nenhum. Inclusive o dono, se quisesse, podia até matar e fazer o que quisesse com ele. E ele está falando para essas pessoas: obedeçam os seus senhores com respeito e temor. Imagina para nós hoje, que temos tantos direitos e ainda recebemos pelo trabalho que fazemos. Muito mais deveríamos respeitar aqueles que são nossos senhores. Então devemos mas o mais importante de tudo aqui é: sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Então devemos servir nossos
empregadores, né, como se estivéssemos servindo o próprio Deus. Isso significa trabalhar com excelência, integridade, trabalhar com motivação correta, mesmo quando ninguém está vendo. Porque uma coisa é trabalhar com a supervisão, outra coisa é quando não está vendo, né? O chefe sai, deixa lá trabalhando, e as pessoas já não é a mesma produção. Eu lembro uma coisa que eu aprendi com meu pai. Ele falava isso, e eu acho que era uma coisa muito, muito sábia, que ele falava assim: quando eu trabalhava em alguma empresa, quando tinha alguém em cima olhando, eu ficava fazendo bem devagarzinho. Aí a hora que ele saía, eu fazia muito rápido, a hora que ele voltar e ver, mas como você fez tão rápido desse jeito? Ele falou, não ficar a pessoa, porque se eu ficasse ali, ele não queria alguém em cima dele. Então a ideia é tipo assim, quando a gente não está olhando, produz bastante. Eu falei, mas faz um certo sentido, né? A gente não precisa ficar alguém em cima da gente para a gente fazer. Você faz quando ninguém está vendo. Mas se a gente tiver essa consciência que Deus, que é o nosso Senhor, Ele está vendo o tempo todo, não precisa de uma pessoa estar supervisionando, e a gente vai trabalhar do mesmo jeito, né? Mas muitas vezes não é assim que acontece. Deus não é um capataz implacável. Ele nunca nos dá tarefas que somos incapazes de realizar com sua ajuda. Lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então ele não é aquele capataz, né, que fica ali dando alguma coisa que nós não vamos conseguir fazer, que vamos precisar de ajuda. Não, muito pelo contrário. E então isso nos leva para o terceiro princípio: termine bem o que começou. Sempre quando começamos uma coisa, começamos animado, começamos bem, né, tudo empolgado, mas temos que terminar bem aquilo que começamos. Eu sempre vejo, já ouvi vários, quando começam um serviço, um emprego, alguma coisa, tudo empolgado, tudo animado, depois de um tempo, o salário já não é tão bom. Quando a pessoa viu, mas isso é muito bom, e eu quero trabalhar lá, isso, e de repente já não é tão bom, o negócio não era do jeito que eu pensava, e tem um monte de reclamação. Ele começou tão bem, mas está indo de mal a pior. Não é a atitude que um cristão deve ter. Começou bem, animado, continua da mesma forma. Paulo, né, falando, né, o caso dele era um trabalho, né, ministério mesmo. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, no final da vida dele ele escreveu isso. Ele começou bem, começou o bom combate, ele aceitou o desafio logo de pronto, e depois ele terminou bem. Ele completou aquilo que ele começou. Jesus, em sua oração, ele declarou: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E na cruz ele proclamou: está consumado. Ou seja, começou bem e terminou bem. Ele completou aquilo que foi lhe dado para fazer. Moisés, ele concluiu a construção do tabernáculo. Começou e terminou. Salomão terminou o templo. Devemos orar como Paulo instruiu Arquipo, que diz: cuide para completar o ministério que você recebeu no Senhor. Lá em Colossenses ele fala isso. Então, muitos começam bem, mas poucos terminam bem. Poucos terminam com fidelidade. Que essa seja a nossa oração diária: Senhor, ajuda-me a terminar bem o que comecei. E o quarto princípio: viva com expectativa. O que, porém, lá em Marcos 13, 37 diz: o que, porém, vos digo a todos: vigiai. Ninguém sabe a hora que Cristo vai voltar. Ele pode voltar a qualquer dia, a qualquer hora. Por isso precisamos manter um coração alerta, desperto,
cheio de esperança e vigilância. Jesus nos chamou a vigiar, não para ficarmos ociosos esperando o céu, mas para estarmos ativos e atentos, vivendo cada dia como se ele voltasse hoje. O cristão tem que estar pensando, talvez hoje. Deve ser a expectativa do nosso coração. Que maravilha, a gente todo dia aguardando o Senhor. Levanta cedo, talvez o Senhor volta hoje e todas as coisas vão ser concluídas. Todo aquele plano que nós sabemos que Deus vai fazer, vai ser resolvido. Que expectativa que deveríamos ter. E que maravilha se fosse assim, mas muitas vezes nem lembramos do Senhor pela manhã. Nossa motivação não deve ser apenas escapar dos problemas desse mundo, porque a volta de Cristo resolveria tudo. Se você tem dor, não vai ter mais. Se você tem problema financeiro, não vai ter mais. Qualquer coisa resolve tudo. Mas o problema não é isso, A expectativa não é por causa disso, mas o anseio de ver Jesus face a face e sermos transformados à sua imagem. Isso sim deve ser o nosso anseio. Imagina, de uma hora para outra, estarmos transformados, face a face com Jesus, como nós cantamos, um dia estar com os anjos ali, cantando, perfeitamente, louvando ao Senhor, com todo o ser, com todo o amor, sem o pecado atrapalhando. A gente, quando está aqui no culto, a gente distrai, a gente canta a música, mas não está nem pensando o que está cantando, não presta atenção no direito, nem na mensagem. Às vezes a gente fica desfocado, mas lá não, 100%, adorando ao Senhor e entendendo o porquê aquilo ali é um grande motivo de adoração, porque não éramos dignos de salvação e estamos ali com esse imenso privilégio. Então, quando Cristo voltar, pronto, acabou todas essas coisas, que os nossos problemas aqui de não adorar e agradar ao Senhor como deveríamos. Portanto, devemos caminhar nesse mundo cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou. Antes de subir ao céu, Jesus deixou uma missão clara. Esse versículo é muito conhecido. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para cumprir isso, para cumprir essa missão com fidelidade, precisamos primeiro descobrir quem somos, por que estamos aqui, quais são os nossos dons, que tipo de dom que Deus me deu, que tipo de dom que Deus te deu. Como que você vai servir e ser fiel ao Senhor se você nem sabe o dom que você tem? Cada cristão recebeu um dom, uma habilidade, um talento específico para a edificação do corpo. Tem as listas lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, falando desses dons que nós recebemos para trabalhar para o Senhor. Então, descubra os seus dons, conheça o seu chamado e sirva com alegria e excelência como para o Senhor e não para os homens. Essa é uma responsabilidade de todo o povo de Deus, não apenas dos pastores, dos missionários, dos líderes em tempo integral. Quando nós falamos de trabalho, eu estava falando no começo sobre trabalho ministerial, às vezes as pessoas só pensam em pastor, missionário, talvez um evangelista, mas tem muito mais. Por exemplo, tem igrejas que têm secretaria, e a igreja contrata pessoas para trabalhar lá. Ela vai cedo e trabalha na igreja, todos os dias. É um trabalho eclesiástico. Ela não está trabalhando no mundo, ela está trabalhando só com a igreja, com as coisas de Deus, servindo ali constantemente. Agora, é um tempo integral na obra do Senhor. Ela tem um chamado específico para a obra? Não, o trabalho dela é ser secretária. Ela poderia estar trabalhando numa empresa fora da igreja, como ela pode estar trabalhando dentro da igreja. É tempo integral, mas o privilégio é muito maior, porque você vai ter, obviamente, menos problemas
trabalhando na secretaria da igreja. Então, mas não importa onde estamos, temos que servir ao Senhor. E às vezes essa questão de falar assim, mas é um chamado especial, né, o ministério. Mas tem que ser. Se não fosse, ninguém aceitaria. Nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, Moisés foi chamado para libertar o povo, ele não quis ir. Ele não aceitou. E no final das contas alguém teve que falar por ele. Jeremias relutou para fazer o trabalho. E nós sabemos de muitos pastores e histórias de missionários que relutaram. Por quê? Porque é mais fácil, às vezes, você trabalhar lá com, sei lá, com uma fábrica, num lugar, que você não precisa trabalhar com pessoas, do que entrar no ministério e ter que lidar com pessoas. Principalmente no ministério que muitas vezes é injusto. O próprio Senhor Jesus, perfeito, nunca falhou no ministério dele, e ele era criticado o tempo todo. Imagina nós que somos humanos, pecadores, e as pessoas reconhecem os nossos pecados e as nossas falhas, quantas críticas não tem. Então, às vezes, essas coisas desanimam as pessoas, e tem alguns que não querem. Para que fala de ministério, não quer mesmo. Se não fosse Deus chamar, e eu ouvi um missionário na conferência da Fiel, e ele disse, eu só não abandono o ministério por causa do chamado, porque Deus me chamou para isso. E esse é um desejo que eu vejo vários pastores falando, a gente não abandona, porque sabe que tem um chamado. Então tem que ter esse chamado especial, porque se não tiver, não fica, não suporta. A pressão do ministério é muito grande. Então, mas seja como for, todos nós temos que servir, lembrando que estamos servindo ao Senhor. E para finalizar, no capítulo 13 de Marcos, diz que nós estamos muito próximos do fim dos tempos. Esse capítulo é muito longo, é o mais longo aí de Marcos, e nesse discurso Jesus advertiu sobre as grandes tragédias que viriam após a sua partida. Ele anunciou com o tempo, aconteceriam alguns eventos que foram profetizados no Velho Testamento por Daniel e outros profetas. À medida que o fim se aproxima, haverá dias de intensa aflição. Versículo 19, uma grande tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Mas esse período de dor terá fim. Versículo 26 fala, ver-se-á o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Jesus encerrou seu discurso profético com uma declaração. E essa declaração tem alguns problemas para alguns. Ela diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Versículo 30. Essa afirmação tem gerado algumas perguntas. Afinal, a geração que ouviu essas palavras já desapareceu há muito tempo. E ele falou que não iria passar essa geração antes que aquelas coisas acontecessem. E certamente a tribulação está incluída. E aí alguns pensam, mas o que é isso? Então tem algumas interpretações aqui com relação a isso. O que Jesus quis dizer? Eu só vou falar a interpretação que nos cabe, né, que nos interessa, não vou entrar no detalhe das outras. O termo geração, ele pode ser entendido como um grupo de pessoas vivas naquele momento, que é o que alguns entendem. Mas também pode identificar uma família, uma linhagem ou identidade nacional. Esse termo geração pode significar isso também. E Jesus iniciou esse discurso profetizando a destruição do templo. O orgulho do povo judeu, eles construíram o templo. E de fato, ainda naquela geração, isso se cumpriu. O templo que Herodes levou 40 anos para reformar e ampliar, foi completamente destruído pelos romanos no ano 70
depois de Cristo, como represária aí uma rebelião judaica. Então, nesse caso, isso se cumpriu naquele momento. Assim, aquela geração viu os milagres de Jesus e rejeitou o Filho de Deus. Também, esses que rejeitaram, viveu para testemunhar a destruição de Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo. Depois disso, depois que destruiu o templo, os judeus foram dispersos pelo mundo, vivendo em diáspora por quase 1.900 anos, para ser mais preciso, 1.878 anos. Você pegar lá o ano 70, que eles saíram dispersos pelo mundo, até agora vai dar isso, quase 1.900 anos. Ainda assim, preservaram sua identidade como povo até hoje. É interessante isso. Eles foram dispersos, acabou, a nação não teve mais espaço, tiveram que ir para todo lugar do mundo, inclusive aqui, chegaram aqui no Brasil. Perseguição foi longa e grande, até pouco tempo estavam sendo perseguidos. E espalharam por todas as partes. Eu ouvi um rabino falando recentemente, ele falou: eu sou da diáspora do Canadá. Tem da diáspora do Brasil, diáspora dos Estados Unidos, no mundo inteiro tem judeu. Está espalhado. Quando começou isso? Logo depois do templo ser destruído. Então, mas só que eles nunca perderam. Não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas nações desapareceram e deixaram de existir depois de um tempo. Mas os judeus nunca deixaram de ser judeus. Nunca perderam sua nacionalidade. Em qualquer parte do mundo eles são reconhecidos como judeus. Eles sabem até a linhagem deles. O Silvio Santos sabia, por exemplo, que ele era da tribo de Judá. Nunca, desde aquela época. É a única nação que nunca se perdeu, mesmo sendo espalhada para o mundo inteiro. E ela se manteve a identidade. E até 14 de maio, daqui 10 dias, nós estamos dia 4, daqui 10 dias, vai fazer 77 anos, 14 de maio de 1948, é que foi refeita o Estado, a nação moderna de Israel. Até 1948, Israel estava espalhado, não era uma nação, não era reconhecido como um Estado. Era um povo que estava na diáspora, espalhado por todo o mundo. E isso é história, um fato histórico com apoio internacional, inclusive um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Vocês já viram o nome de rua desse brasileiro? Ele era presidente da ONU na época, e ele que foi um que influenciou muito para que Israel se tornasse um Estado. Inclusive, parece que teve um voto, empate, ele que deu o voto de Minerva para que Israel se tornasse realmente uma nação. Então, faz pouco tempo que isso aconteceu, 77 anos vai fazer agora, dia 14 de maio. Até então, eles não eram reconhecidos como nação, estavam na diáspora. Existem pessoas que estão vivas hoje que presenciaram o fato de Israel não ser uma nação, que estavam na escola dominical estudando, Israel não tem Estado, não tem nação, não tem nada, ele está espalhado pelo mundo. E depois, em 1948, que eles voltaram a ser um Estado. Mas ainda existem muitos judeus espalhados na diáspora. A estimativa é que aqui no Brasil tem 40 milhões, 120 mil reconhecidos. Nos Estados Unidos é o maior lugar, quase o mesmo tanto que tem em Israel, tem nos Estados Unidos. Isso reconhecido, porque eu sempre falo, quando fala que Abraão fala que os filhos dele espalhar para tudo quanto é lugar, que não ia dar para contar, está espalhado pelo mundo inteiro. Esses nomes Oliveira, Moreira, esses nomes de natureza, muitos são descendentes de judeus. Inclusive, um dos rabinos que eu ouvi falando, ele falou: e Oliveira foi escolhido por uma pessoa que era da tribo de Levi.
Ele fez questão de pôr o nome dele no meio da tribo do sobrenome Oliveira. Não foi escolhido, né, com uma planta que era da região deles e que era da tribo de Levi. E tem oliveira demais, né, nos países que falam português. E se vocês não sabem, mas na perseguição de Hitler, muitos estavam ali em Portugal e a perseguição aumentou e vieram para cá, né? Então, muitos espalhados por aí na diáspora ainda. Mas em 1948 eles começaram a voltar, estão voltando. Cada vez está chegando mais perto. Por isso que nós entendemos que estamos perto do fim dos tempos, porque Deus tem um plano para Israel, e Israel vai ser restaurado, e aquela terra que nunca Israel possuiu, na plenitude, um dia vai possuir completamente. Então, ao dizer que esta geração não passará até que tudo se cumpra, Jesus pode estar se referindo à preservação do povo judeu como um sinal profético contínuo. Essa geração é entendida como linhagem, é entendida como povo. Não desaparecerá até que todas as coisas anunciadas, inclusive a grande tribulação, se cumpram. Isso reforça a fidelidade de Deus às suas promessas e o papel profético. Mas quanto aos que creram em Jesus nesse intervalo, desde lá até agora, é um intervalo, ele ainda não voltou. O que vai acontecer? A advertência de Cristo é clara: fiquem atentos, vigiem. Ele pode vir de uma hora para outra, ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso devemos estar alertas, vivemos de forma responsável e cumprindo a missão que nos foi dada. Por que devemos vigiar? Para que as mesmas influências que aos poucos esvaziaram a fé viva de Israel não venham a se infiltrar sorrateiramente em nossa prática cristã. Que consolo saber que até o dia em que Cristo voltar, poderemos adorá-lo em espírito e em verdade, servindo em sua obra lado a lado com outros irmãos na fé. Que o dia do trabalho seja algo para a gente pensar não só como mais um feriado, mas que seja um lembrete que nosso ministério nesse mundo é parte do propósito eterno de Deus, enquanto esperamos com esperança a vinda do nosso Senhor, e possamos trabalhar enquanto é dia, porque a qualquer momento Ele pode voltar. Senhor Deus, agradecemos por esse instante que vemos da Tua palavra, que o Senhor pode voltar a qualquer instante. Sabemos que isso é a esperança bendita, é o que realmente almejamos. Gostaríamos de encontrar com o Senhor e podermos glorificar o Senhor eternamente, sem essas limitações e as coisas que o pecado nos faz, para que não o adoramos e o glorificamos como deveríamos. Agradecemos pela oportunidade de podermos reconhecer que tudo que temos é o que o Senhor nos deu, inclusive a capacidade para servir e ministrar nesse mundo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender isso e possamos, de fato, servir e glorificar o Seu nome com tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá?
Depois, com eles, Nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Pedir aos irmãos pela última vez, para quem puder ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus com o hino Cristo volta, aleluia. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo vive com os anjos da glória, para enfim vir buscar os seus. Ó Jesus Salvador,